Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer participar dessa iniciativa Ciência para quem Precisa. E essa iniciativa teve a ideia, de ser criada por conta do momento que a gente está vivendo, dessa pandemia mundial, e por a gente perceber que muitas ONGs e entidades estão precisando de uma ajuda, Então esse canal Ciência para quem Precisa faz uma troca, A gente fornece aulas, cursos e espera que haja doações para a gente poder contribuir com pessoas que estão precisando mais nesse momento. Então lá, se vocês entrarem no site, vai ter aulas, cursos de diversos temas na área de ciência, com diversos profissionais. Você pode escolher e fazer uma doação. Então a gente ajuda aí vários lados, Entrem no site para dar uma olhadinha. Bom, eu sou professora de hidrogeologia do curso de Engenharia Geológica da UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuí, aqui no campus de Diamantina. Diamantina, que fica no estado de Minas Gerais, a região da Serra do Espinhaço, uma região bastante bonita, e que muitos alunos da geologia vêm para cá fazer os mapeamentos, porque é uma área didática em termos geológicos, muitas rochas aflorando, então é bem legal, vale a pena conhecer a área aqui. E eu escolhi esse tema, o que é um aquífero, porque além de ser a minha área de atuação, eu entendo que esse conhecimento, as águas subterrâneas, ela está muito restrita na academia, A gente percebe isso que conversando com pessoas, muitas pessoas não entendem o que são aquíferos, o que é hidrogeologia. Então, para eu falar sobre hidrogeologia, águas subterrâneas, primeiro preciso explicar o que é um aquífero, Então eu espero falar para vocês aqui de uma maneira com linguajar menos geológico, para tentar atingir esse conhecimento em mais pessoas, com mais pessoas consigam entender o que é um aquífero e onde estão as águas subterrâneas. Então espero que vocês gostem. Essa aula ela vai ter 5 tópicos, Eu vou começar falando um panorama, como a água ocorre no planeta. Depois eu vou falar sobre os conceitos básicos de aquífero, o que é um aquífero. Depois eu vou falar os tipos de aquífero segundo a porosidade e os tipos de aquífero segundo a geometria e a hidráulica. E por último, explicar o que é a zona saturada, zona não saturada e franja capilar. Então vamos lá. Como a água ocorre? E eu estou gravando essa aula no dia 22 de abril, que é o dia da Terra, do planeta Terra. Só aí a gente olha o planeta Terra e vê que predomina é a cor azul, Então, planeta Terra, Terra, planeta Água, Não é à toa. Então, a gente tem muita água no planeta. Mas será que proporção que está disponível essa água, Qual parte dessa água está disponível? Bom, a maior parte, a maioria, está nos oceanos, é água salgada. E não é disponível, Não tem como consumir essa água de maneira fácil. E aí, então, apenas 3% é água doce. Mas será que toda essa água doce está disponível para o ser humano? Não. A minoria, 1% apenas, está disponível e encontra em rios, lagos e meio subterrâneo. Então, apenas 1% está disponível para consumo humano de toda a água do planeta. E o que significa essa água disponível, Qual é a proporção? Quando a gente vai olhar qual é a proporção de água que está em rios, lagos e meio subterrâneo, grande maioria, assim, 97% da água disponível é água subterrânea.
E daí a gente vê a grande importância de entender sobre as águas subterrâneas, os aquíferos, né, que falam sobre as águas subterrâneas, e da hidrogeologia em si, que é o estudo das águas subterrâneas. Então, é um tema extremamente importante. Para falar de aquíferos, é importante eu falar aqui sobre o ciclo hidrológico, né? Como que a água se movimenta aí no planeta. Como é um ciclo, eu posso começar de qualquer parte. Então, vamos começar pela evaporação. Né? A água, ela que está tanto nos oceanos quanto nos rios, ela pode ocorrer a evaporação e precisa ter uma energia para isso, né? É a energia solar. Então, ocorre a evaporação. Com a evaporação, formam as nuvens e depois de um certo tempo, ela pode se precipitar, então em forma de chuva, né? Quando chove, é quando escorre, alimenta os rios e alimenta os aquíferos. Então, essa água que escorre, a água da chuva, ela pode o caminho de escoamento superficial, né, descer no terreno e escoar ali superficialmente até desaguar no rio ou desaguar no mar. Ou ela pode seguir um outro caminho, que é a da infiltração e escoamento subterrâneo. E aí continua o ciclo, evapotranspiração, evaporação e por aí vai. O nosso olhar das águas subterrâneas vai estar aí por conta dessa infiltração e desse escoamento subterrâneo. Aqui que estão as águas subterrâneas e é aqui que eu posso encontrar os aquíferos. Então vamos lá, o que é aquífero, né? Quais são os conceitos? Essa é uma palavra que vem do latim e significa carregar água. Em outros termos, né, é a formação geológica. Quando a gente fala de formação geológica, é quando você define tipos de rochas, né? Ou no seu subsolo, você tem como diferenciar esses tipos de rocha. Então, cada uma vai ter um tipo de, conforme a sua gênese, as suas características de químicas. Então, você pode definir uma formação geológica. Pensando em aquífero, essa formação geológica que tem capacidade de armazenar água e transmitir volumes significativos de água subterrânea, passível de permitir a extração dessa água de maneira econômica. Então, só é chamado de aquífero aquela porção que eu consigo armazenar e transmitir água e explorar, né? Quando a gente faz poços de água subterrânea, eu consigo explorar de uma maneira econômica. Então, isso é considerado um aquífero. Mas aí vocês podem me perguntar, existe água subterrânea em todo o subsolo? Por onde a gente pisa, vai ter água subterrânea? Sim, vai ter água subterrânea por qualquer lugar que a gente estiver vendo no subsolo, né, que a gente estiver pisando. Se você imaginar, será que vai ter a água subterrânea está passando por aqui? Sim. Mas será que todos os lugares vão ser aquíferos? E se não é aquífero, é o que então, né? Vamos ver. Além do aquífero, a gente tem outras denominações: o aquiclude, o aquitarde e o aquifug. Qual que é a diferença deles, né, que diferenciam também do aquífero? O aquiclude, ambos, né, os três, são formações geológicas, mas o aquiclude é quando essa formação geológica ela pode ter água, armazenar uma quantidade de água, mas ela não transmite. Por exemplo, eu tenho uma rocha com poros, né, que não vão estar conectados. Eu vou ter uma água aqui e eu não vou conseguir transmitir essa água para outro lugar. Então, eu chamo isso de aquiclude. Mas se eu tenho uma formação geológica com quantidade de água, mas que ela transmite muito lentamente, mais lento que no aquífero, ela é economicamente inviável explorar aquela formação geológica. Então, eu chamo de aquitarde. E, por exemplo, um siltito, um argilito, que são rochas sedimentares de grãos muito finos,
que os poros eles não estão muito conectados, mas há uma transmissão, existe um armazenamento e existe uma transmissão de água, mas é muito lenta, então a gente chama de aquitarde. E o aquifug é quando não tem água, não tem armazenamento de água, então, portanto, ela nem transmite. Existe esse tipo de rocha? Existe, são as rochas maciças, geralmente estão em muita profundidade e que não tem poros. Então, são conhecidos como aquifug. O que nos interessa aqui são os aquíferos. Então, uma vez que a gente entendeu, né, que existe aquífero e existe os que não são aquíferos, né, ou seja, as formações geológicas que não são boas para explorar aquela água de uma maneira economicamente viável. Então, entendendo, né, o que é aquífero, quais são os tipos de aquíferos? A gente pode trabalhar de duas formas, segundo a porosidade ou segundo a geometria hidráulica. Vamos começar pela porosidade, né, que eu falei bastante da formação geológica que tem poros não conectados ou que não tem poros, afinal, né? O que são os poros da rocha? Quando a gente está, por exemplo, andando numa rodovia e percebe um corte, né, da estrada, que tem uma rocha exposta, lá a gente pode chamar de afloramento geológico, né? Então, o geólogo vai lá, observa essa rocha, descreve, desenha, olha de longe, olha de perto, né, faz uma análise numa amostra de mão, e aí ele pode perceber, então, que tipo de poros que tem ali naquela rocha, né, ou se o material é por grãos. Então, quando a gente faz isso, a gente pode perceber que está dividido em 3 tipos, né? A porosidade primária ou intergranular, que é primária porque esses poros são formados com a gênese da rocha. E geralmente é os grãos, né? Os grãos, o empacotamento desses grãos que vão formar os poros. Quando uma rocha, né, geralmente ígnea, metamórfica ou até mesmo as sedimentares, elas sofrem um esforço tectônico, uma deformação e podem fraturar, às vezes essas fraturas elas geram espaços. E esses espaços a gente também chama de poros. São a porosidade secundária, porque foi uma porosidade vinda de uma forma secundária, né, posterior à formação da rocha, e é dada por fraturas. Então, né, porosidade secundária e fraturas. E o terceiro tipo? O terceiro tipo é conhecido como porosidade terciária, né? Então, que ela teve a formação da rocha, sofreu um esforço tectônico, teve o fraturamento e, posteriormente, por conta da característica daquela rocha, ela sofreu dissolução, então formando condutos kársticos, né? Geralmente isso ocorre em rochas carbonáticas. Então, a gente tem 3 tipos de aquíferos aqui, segundo a porosidade, né? Aquíferos intergranulares, aquíferos fraturados e aquíferos. Vamos ver cada um aqui, né? Primeiro, o de porosidade intergranular, ou de porosidade primária, são geralmente os aquíferos sedimentares. Então, quando a gente observa uma região, uma área, né, composta, caracterizada por uma certa formação geológica, a água ela está nos poros dessa rocha, então a gente chama de aquífero intergranular, ou aquífero sedimentar. Aquele corte que eu apresentei naquela primeira figura é um corte de uma rocha, né, dos arenitos da formação Botucatu, que ocorre no sistema aquífero Guarani. O sistema aquífero Guarani é um aquífero bem conhecido, né, no Brasil, porque ele ocorre em 8 estados brasileiros, no sul e sudeste do Brasil, e também ocorre em 4 países na América Latina. Então, além dessa grande área que ele está presente,
ele também é estratégico para o Brasil porque ele ocorre na área que mais necessita de água, que é o Sudeste, né? Então, o sistema aquífero Guarani ele é bem importante e ele é um aquífero sedimentar primário. Já o segundo tipo de aquífero são os aquíferos fraturados. Aqui eu tenho um bloco diagrama que eu posso ver as fraturas, né? A água pode percolar por fraturas interconectadas. Então, é um aquífero fraturado. Aqui está um exemplo. Na região aqui de Diamantina, ocorrem muitos aquíferos fraturados. Então, e a gente percebe isso muito nas cachoeiras, nas belas cachoeiras da região. Nessa cachoeira aqui, Cachoeira do Bambá, a gente pode perceber que as fraturas elas estão muito, principalmente horizontais e tem algumas verticais que interconectando, né? E aí isso permite a água passar, né? A gente até observa aqui os espaços. Então essa região aqui é caracterizada por aquíferos fraturados. Essa outra aqui, olha que interessante essa fratura, né? E a água aqui é visível, então é muito didático o aquífero fraturado. Essa outra foto foi feita em Niagara Falls, no Canadá, e aqui a gente percebe como estava no inverno, ficou mais didático ainda, né? Então a gente pode perceber o caminho que a água passou e quando ela entrou, né? Quando ela passou para a superfície, congelou. Então são os principais locais, né, de água. Tá bem didático ali que está passando pelas fraturas da rocha. Tá, já o terceiro tipo são os aquíferos kársticos. São os aquíferos de porosidade por condutos kársticos e é aquela porosidade terciária, né? Então teve a formação da rocha, a gênese da rocha, ela sofreu um esforço tectônico, teve um fraturamento que percolou a água e aí houve uma dissolução, né? Formando os condutos. E esses tipos de aquíferos ocorrem apenas em rochas carbonáticas. Nessas rochas, elas têm predisposição para uma dissolução. Isso por quê, né? Então, quando a gente está a água, né, H2O, por conta da água da chuva, em contato com o CO2 da atmosfera, forma aquele ácido carbônico, que em contato com essa rocha, né, percolando pelas fraturas e em contato com essa rocha, dissolve. Então, a gente tem áreas com grandes condutos, né, formando até cavernas. Aqui é um exemplo da Gruta Rei do Mato, que é uma das maiores grutas, acho que do Brasil mesmo. A região de Sete Lagoas, aqui próximo de Diamantina, tem bastante caverna. Então dá para perceber, né, que pessoas conseguem passar por condutos. Então são poros enormes, né, de passagem para água. Então, resumindo, né, a gente está lá no meio do campo, olha uma paisagem com relevo, tem morros, planície, tem um rio ali no meio. Vamos supor que a gente faz um corte ali e tenta identificar, né, os tipos de rocha. Como que a gente vê as diferenciações em termos de porosidade? Que tipos de aquíferos pode ter lá? Então a gente tem os colúvios, arenitos e aluviões, são todos sedimentares, são os aquíferos então sedimentares ou intergranulares. Já o basalto, o gneiss e o granito são rochas que com o fraturamento, com a deformação, com os esforços tectônicos sofreram fraturamentos e a água passa principalmente por conta dessas fraturas nessas rochas. Então, esses são aquíferos fraturados. Já os calcários, aqui o número 3, né, são aquelas rochas carbonáticas que, além delas serem fraturadas, ela sofreu dissolução e aí abriu um grande espaço para a água percolar por esses condutos. Então, aqui a gente tem um perfil que mostra os 3 tipos de aquífero por conta da porosidade. Ok,
Agora, quais são os tipos de aquíferos por conta da geometria e da hidráulica? Como que a gente pode definir esses tipos de aquíferos? Existem dois tipos principais, são os aquíferos livres e os aquíferos confinados. Quando a gente fala em aquífero livre, é que ele está na superfície, né, o mais próximo da superfície, sem tanta pressão litostática, ou ele está sob pressão atmosférica. Né? A mesma pressão atmosférica é a pressão que está atingindo aquela água ali, então ele está livre. Já no aquífero confinado, ele está limitado por camadas menos permeáveis. Lembra do aquitard que eu falei lá em cima? Que são aquela formação geológica que é menos permeável, que é difícil, que transmite água muito lentamente. Então, geralmente um aquífero confinado, ele está intercalado entre duas camadas de aquitards. Ou seja, esse aquífero ele está sob maior pressão atmosférica, muito maior do que aquele aquífero livre. Dentre esses dois tipos, né, no livre a gente pode ter um aquífero suspenso, que não deixa de ser livre, mas ele está mais acima ainda. Existe o aquífero semi-confinado, mas também está dentro aí dos aquíferos confinados. Mas basicamente a gente tem dois tipos, o livre e o confinado. Vamos ver uma figura mais didática, né, para a gente tentar entender. Vocês lembram lá do ciclo hidrológico que eu falei lá no começo da aula, né? Então, se tem ocorre precipitação, um escoamento subterrâneo, né? Tem a infiltração, escoamento subterrâneo, e essa água, quando passa aqui numa formação geológica, ela vai recarregar essa formação, vai recarregar esse aquífero até certo ponto, né? Quando atinge o nível d'água. Então aqui a gente chama de aquífero livre. Quando eu vou perfurar um poço numa certa região e eu atinjo toda essa formação ou uma parte dessa formação geológica, o nível d'água que ele pegar nesse poço vai ser o meu nível freático, ou nível d'água. Esse nível ele está sob pressão atmosférica, ele está livre. Agora, né, se a gente continuar descendo aqui, a gente vai perceber que tem duas camadas de mesma cor, considerado como aquitard, que é aquela formação geológica menos permeável. E ela está intercalando, né? Tá intercalando aqui uma região mais azulzinha, que é chamado aquífero confinado. Então, ele está confinado por essa formação geológica que a gente chama de aquitard. O aquífero confinado, ele é recarregado na sua área de afloramento, aqui na área área de recarga. Então, quando chove, né, precipita, infiltra e recarrega o meu aquífero confinado. Mas como ele está confinado, ele está sob uma pressão muito maior que a pressão atmosférica. Então, ele tem um outro nível, tá vendo? Vamos acompanhar aqui, ele nessa linha B, nessa linha C, que é o nível da água da altura de recarga, né, que a linha B, essa linha B é o nível da topografia da minha área de recarga, e o nível da água do aquífero confinado a gente chama de nível potenciométrico, diferente do nível freático. Agora a gente está falando de uma superfície potenciométrica, que é característica de um aquífero confinado. Então, se a gente acompanhar aqui o nível da água nessa área de recarga do aquífero confinado, né, forma uma linha e essa linha C imaginária aqui. Então, se eu perfuro um poço aqui nesse morro, né, nessa região com topografia um pouco mais elevada, e atinjo o meu aquífero confinado, esse nível d'água, ele vai ser o nível potenciométrico, tá? Que vai ser o nível d'água característico do meu aquífero confinado. E se eu perfuro um poço aqui nessa região, com topografia um pouco menos elevada, né, atingiu aqui o meu aquífero confinado, onde vai estar o nível d'água, né? Se eu acompanhar aqui a linha imaginária, vai estar muito mais alto. Então, quando eu tenho poços jorrantes, também são conhecidos como poços artesianos, tá? Os poços artesianos só são aqueles que jorram.
E aí isso ocorre principalmente com esses aquíferos confinados, né, que está com uma pressão muito maior que a pressão atmosférica e também, né, colaborado por conta dessa topografia, ele jorra. Então eu tenho aqui o poço artesiano. Então a gente percebe aqui os dois tipos, né, o aquífero livre e o aquífero confinado. Ok, então a gente já viu os tipos de aquífero por conta da porosidade e os tipos, né, que são porosidade primária, porosidade secundária, porosidade terciária, ou aquíferos intergranulares, aquíferos fraturados e aquíferos kársticos. A gente viu que existe tipos de aquíferos segundo a geometria hidráulica, aquíferos livres e aquíferos confinados. E por último, eu vou finalizar a aula aqui falando sobre zona saturada e zona não saturada e a franja. Né? Lembrando ali do aquífero livre, né? Tem aqui até um homenzinho pegando água num terreno. A zona não saturada é aquela zona que não está saturada de água. Então é simples, ela tem nos poros, né, ar e água, presença de ar e água. Existe água subterrânea aqui, porque está tendo infiltração de água subterrânea, mas só quando atinge uma área que está 100% preenchido esses poros por água é que eu chamo de zona saturada. E é apenas nessa zona que ocorrem os aquíferos, tá? Nessa zona saturada. Entre a zona saturada e a zona não saturada, tem a presença da franja capilar, que aí é uma questão que, se a gente olhar com muito mais detalhe, depende da formação, da característica da rocha, ela vai ser muito maior ou vai ser muito menor. E isso pode influenciar quando a gente trabalha com áreas contaminadas, mas é uma área que vai ficar para depois, para as próximas aulas. O que interessa aqui, então, é a gente perceber que existe a zona não saturada e a zona saturada. Então, o aquífero ocorre na zona saturada, onde os poros estão 100% preenchidos por água. Se você se interessou, quer saber mais sobre as águas subterrâneas, sobre os aquíferos, eu recomendo. Existem 3 livros muito legais, estão em português e acessíveis. Você pode baixar online gratuitamente. Esse livro da CPRM Hidrogeologia, a versão está na 3ª edição, a última versão, se não me engano, é 2008, acho que é 2008. Esse livro, Águas Subterrâneas do CLEAR, Princeton Groundwater, também é muito didático. Na verdade, é um capítulo dentro do livro, né, que fala sobre águas subterrâneas. E tem esse 3º livro aqui do Freeze and Cherry, que essa daqui é a versão traduzida, né, para o português. A original, Groundwater, é de 1979 e é uma das referências, né, da hidrogeologia, e ela foi traduzida, se não me engano, em 2018 foi publicada e está acessível online, então vocês podem baixar e estudar mais sobre os aquíferos. Bom, obrigada. Fico aí com mais um livro aí do Ministério do Meio Ambiente, esse de 2007, que tem uma frase muito legal, né? Águas subterrâneas, um recurso a ser conhecido e protegido. Então, se a gente conhece, a gente consegue proteger e perceber como isso é importante para a nossa vida. Então, agradeço, obrigada pela participação, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me encontram aí no e-mail que eu deixei lá na primeiro slide, ou tenho meus contatos aí no canal Ciência para quem precisa. Obrigada.